Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre o modernismo. Mas lembrando que nós estamos na terceira geração e vamos falar especificamente da parte da prosa. Para começarmos a nossa aula, eu trouxe aqui uma citação do Alfredo Bozzi, que escreveu um dos livros que nós temos de estudo literário chamado A História Concisa da Literatura Brasileira. Vamos ver o que ele diz. A experiência estética de Guimarães Rosa e, em parte, de Clarice Lispector, entende-se renovar por dentro o ato de escrever ficção. Diferem-se das três tendências anteriores, enquanto estas situam o processo literário antes da transposição da realidade social e psíquica do que na construção de uma outra realidade. Então, gente, o Alfredo Bozzi, ele já traz aqui pra gente falando, que dois autores dessa terceira geração, que são o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, eles são autores que eles renovam a prosa. Então, tudo que a gente viu anteriormente de literatura não se assemelha a nada do que a gente vai ver agora na literatura desses dois. Então, nós temos uma literatura aqui muito diferente, justamente porque eles pegam e fazem essa transposição da realidade social e psíquica. Então, a primeira característica deles é a ruptura e a experimentação estética. Na obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, é mais que notável o trabalho da experimentação estética trazido pelo autor. Essa exploração, assim como todas as características que se destacam em determinados grupos de obras e escritores, também está relacionada ao contexto histórico na qual se insere. Essa fase modernista é a potência criativa do escritor. Então, gente, o que nós tiramos dessa primeira parte? Se a gente pega, por exemplo, um dos grandes livros da nossa literatura, que é Grande Sertão Veredas, escrito por Guimarães Rosa, nós percebemos que ele trabalha essa questão da experimentação estética. Ou seja, ele vai mudar, ele vai experimentar uma nova estética, uma forma nova de escrita. Inclusive, gente, o Guimarães ele é bem diferente se a gente for analisar na literatura brasileira. Então, gente, nós percebemos que, muito influenciados pelo contexto histórico que eles vivem, eles vão, então, trazer essa potência criativa deles. A segunda geração modernista, ou geração de 30, como ficou conhecida, voltava-se para a realidade brasileira. Era uma maneira de ressignificar a realidade vivida, que passava por crises e movimentações do Estado Novo e da Primeira Guerra Mundial. A literatura estava mais voltada aos conflitos sociais e políticos da época do que para a exploração estética. Então aqui, gente, nós percebemos que a geração de 30, ela era motivada para essa parte mais social e política, justamente pelo momento histórico que eles viviam. Então isso influencia diretamente na literatura. Então a gente tem o costume de dizer que a história e a literatura, elas estão totalmente conectadas. Então ali a gente está em um momento de crise e movimentações no Estado Novo e estamos num cenário de Primeira Guerra Mundial. Então isso vai refletir diretamente na literatura. Já a terceira geração modernista, ou geração de 45, por sua vez, enfrentava a realidade de forma diferente. O contexto político era mais ameno e, por sua vez, havia menos inquietudes a esse respeito do que na geração anterior. Era Vargas, o momento era democrático e de desenvolvimento. Esse cenário propiciou aos escritores a abertura para uma fomentação estética e linguística. Então, a segunda geração estava inserida num contexto extremamente movimentado, o que difere dessa terceira geração, justamente porque eles têm uma realidade um pouco mais amena. Então, a gente está num período mais democrático, de desenvolvimento. Então, a gente pode perceber
essa mudança. Então, refletindo, obviamente, nas obras. Além disso, a ficção apresentava espaço para um herói que experimentasse uma transmutação metafísica da realidade. Como esse momento é ameno, a gente consegue ver que os escritores eles ousam mais. O que é algo metafísico? Vai além da física. Então, por exemplo, para quem acredita na existência de um Deus, Deus é metafísico. Por quê? Eu preciso de comprovação? Não, eu simplesmente acredito. Então, gente, nós vamos além disso. O nosso universo, ele se amplia, então, na ficção. Falando primeiramente, gente, da Clarice Lispector. Ela nasceu na Ucrânia, em uma aldeia, em 10 de dezembro de 1920. Seu nome de batismo é Aya Lispector. Quando chegou ao Brasil com sua família, deixando o cenário de fome e miséria gerado pela Revolução Bolchevique em 1917, a família Lispector adotou novos nomes. Aya, então, passou a ser Clarice. Muita gente não sabe, mas a Clarice Lispector, ela não era brasileira, né? Ela tinha nascido na Ucrânia. E o seu verdadeiro nome, né, lá no seu país, era Aya. Mas como ela sua família abandonou seu país, ela veio para o Brasil. Se eu não me engano, ela tinha cerca de 2 anos quando ela veio para o Brasil. Então, toda a sua família trocou de nome, inclusive ela que passou a se chamar Clarice. Um dos grandes nomes da literatura brasileira, sua obra chamou a atenção da crítica pela sua invenção de linguagem e inovação estética. Escreveu contos, romances, crônicas e livros direcionados ao público infantil. Faleceu em 1977, vítima de câncer. Clarice vive profundamente relacionada ao seu processo de escrita, em suas palavras. Até hoje eu, por assim dizer, não sabia que se pode escrever. Gradualmente, até que de repente a descoberta tímida, quem sabe, também eu já não poderia não escrever. Como é infinitamente mais ambicioso, é quase inalcançável. Então, gente, a Clarice Lispector, ela vai ser então uma escritora que ela vai mudar essa forma de escrita. Justamente, gente, porque ela vai para o que nós chamamos de ficção introspectiva. Vamos entender o que é essa ficção introspectiva. Sua escrita é marcada pelo intimismo, pelo fluxo de consciência, pela ruptura com o enredo factual e pelo comportamento marcante de seus narradores. Seus enredos são simples, mas apresentam discussões complexas e profundas no que diz respeito à existência e ao olhar dos indivíduos diante da vida. Seus contos e romances voltam-se para o interior do indivíduo e sua subjetividade. Então a gente pode perceber que essa parte do intimismo, da introspecção, é a palavra-chave quando nós falamos de Clarice Lispector. Justamente porque, gente, ela tem essa inovação estética. Mas daí vocês vão catar, então ela deve escrever muito diferente. Não, gente, os enredos dos livros da Clarice, eles são bem simples. Mas as discussões que eles trazem são muito profundas. Então é isso que a gente vê de diferente aqui. Então, ela traz, né, a existência, a questão da existência, o olhar dos indivíduos diante da vida. Então a gente observa essa ruptura com o que a gente tinha anteriormente. Tanto que vê-se uma autoanálise das personagens e uma busca por um reequilíbrio diante da fatalidade da vida. Os sujeitos só se resolvem quando aceitam a existência de uma transcendência. O sujeito só se salva aceitando o objeto como tal, como a alma que, para todas as religiões, deve reconhecer a existência de um ser que a transcende para beber nas fontes de sua própria existência. Então, gente, nós percebemos que as personagens da Clarice, elas estão muito ligadas a essa autoanálise. Então,
Eu busco esse reequilíbrio diante de fatalidades que acontecem na minha vida. Então, por isso que o romance dela é tão introspectivo, porque a gente vai trabalhar justamente com isso, com o indivíduo, com a consciência desse indivíduo. Então, gente, os sujeitos eles só vão se resolver quando eles aceitam essa transcendência. Bom, gente, nós ainda vamos falar mais sobre a Clarice, mas espero ter ajudado vocês até aqui. Até a próxima!